Eu quero ler com você, irmãos. Hoje eu quero ler uma passagem que está no Evangelho de Marcos. Essa é uma passagem que também é narrada em outros evangelhos. Mas aqui eu vou ler, está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Deixa eu anotar aqui. Vou colocar aqui no comentário. Marcos, capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. Diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti nesse momento. Colocamos o nosso coração diante do Senhor. Fala conosco, ministra ao nosso coração, nos ensina através da Tua palavra, Senhor. Eu vejo aqui tantas pessoas precisando ouvir a Tua voz, precisando do Teu colo, do Teu abraço, precisando de uma palavra de confronto, mas também uma palavra de restauração, de esperança. Por isso eu quero pedir ao Senhor, usa a Tua palavra que é poderosa, que é viva e eficaz. Usa a minha vida, ó Deus. Eu estou aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Usa a minha voz, a minha capacidade de elaborar frases. Usa a minha vida, mas fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz para começar bem essa semana, para iniciar essa semana com um senso de propósito, de direção. Temos que compreender no nosso espírito que somos Teus filhos, Tuas filhas. Por isso eu te peço, meu Deus, opera um milagre na vida dessa pessoa que tem clamado por um milagre. Restaura essa família, esse casamento. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam. Cura as enfermidades das pessoas que lutam contra as doenças nesse momento. Que esse tratamento faça efeito, que esse remédio surta efeito, essa medicação, essa quimioterapia a qual essa irmã tem se submetido, esse irmão, que possa
curar totalmente esse corpo. Eu oro também pelas pessoas que têm lutado contra as doenças na alma, as enfermidades na alma, pessoas que lutam contra a ansiedade, contra a depressão, contra a síndrome do pânico. Toca no coração dessas pessoas agora, Pai. O Senhor disse aqui na Tua palavra que veio para os que são doentes. E nós somos doentes espiritualmente falando. Precisamos da Tua presença em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Jesus sempre desafiou as expectativas religiosas da época. Jesus quebra os padrões da religiosidade que predominava na época dele. Jesus não só ensinou com autoridade. O texto bíblico diz que ele ensinava com autoridade. Mas uma coisa que ele fez também foi se aproximar das minorias, dos excluídos, dos marginalizados e dos pecadores. Jesus se aproximou dos pecadores e não só se aproximou, conversou com eles, tocou neles, assentou-se à mesa com eles. E aqui nessa leitura que nós fizemos do Evangelho de Marcos, nós percebemos aqui um dos momentos mais impactantes do ministério de Jesus. O chamado de Levi, que também é conhecido por Mateus. Quem era Levi? Quem era Mateus? Um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos. Alguém talvez envolvido com a corrupção, porque os cobradores de impostos eram conhecidos pelos abusos em relação às cobranças que faziam. E nós, além de vermos aqui nessa passagem que foi lida, o chamado de Levi, nós vemos a repreensão que Jesus faz aos fariseus, afirmando que ele, Jesus, veio para os doentes e os pecadores, e não para os justos. Então, essa passagem, ela vai nos ensinar hoje, eu quero aprender assim, junto com você, de uma forma bem breve, nós vamos aprender sobre a graça, o amor e o verdadeiro propósito da vinda de Cristo ao mundo. Amém? Antes de continuar, eu quero pedir algo muito importante. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira. Eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10,
que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça a sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.